As iniquidades dos homens e das mulheres testifica contra eles. Parte 02, dia 30 de junho de 2025. Embora possa ser enterrado e fora de mente por um tempo, ainda assim é enterrado rapidamente e vive para ser uma testemunha diante do Senhor contra o pecador. O ato é transitório, mas a culpa é de natureza permanente. Se você não fizer bem, disse Deus a Caim, o pecado jaz à porta. Encontra-se como um mastim adormecido na porta, que logo despertará. Eu te reprovarei, diz Deus ao pecador, e os colocarei, seus pecados em ordem diante de seus olhos. 2. Quando o homem se aproxima de Deus no exercício de sua adoração, o pecado o encontra ali. Aparece para ele como um espírito terrível. Assim é no texto, Isaías 59, 11 e 13. Muitas vezes o pecado do cristão, que antes estava fora de sua vista, encontra-se com ele diante do trono da graça. Quando a alma se aproxima de Deus, o resplendor de sua glória faz aparecer suas manchas. Ai de mim, disse Isaías, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pecados anteriores então vêm à mente, o que faz Davi dizer: não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. A pecaminosidade presente também está pronta para encarar o homem e a mulher de frente. 3. O pecado testifica duas coisas de Deus contra o homem e a mulher. Primeiro, seus pecados testemunham sua indignidade de qualquer favor do Senhor e os fazem dizer com o centurião: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. E com Jacó, não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que mostrastes ao teu servo. Os pecados também testemunham contra os homens e mulheres sua suscetibilidade à punição. Sim, há uma maldição em vez de uma bênção, de modo que a alma é muitas vezes levada a temer algum julgamento notável, pois uma consciência culpada é um companheiro terrível na presença de um Deus Santo. Quando o pecado dá tal testemunho, não é de admirar que eles fiquem temendo ouvir a condenação pronunciada em seguida. 4. Este testemunho é convincente. Assim, no texto, encontramos o painel que não nega o testemunho, mas implora por misericórdia. O pecado, testemunhando contra o homem diante do Senhor, cala a boca do pecador. Reconheço minhas transgressões, diz Davi, e meu pecado está sempre diante de mim. Um homem pode mudar a convicção de outros e negar seu testemunho, mas aqui ele mesmo é o culpado, o acusador e a testemunha. 5. Sobre isso, a alma graciosa está cheia de vergonha santa e autoaversão. A pessoa diz com essas: oh meu Deus, estou envergonhado e enrubeço ao levantar o meu rosto para ti, meu Deus. Assim o publicano, estando de longe, não levantou nem mesmo os olhos para o céu, mas bateu no peito dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Agora, seu pecado o encontrou, e como um ladrão fica envergonhado quando o seu crime é descoberto. Assim fica aquela alma e essa vergonha sagrada exalada pela confissão, autojulgamento, autocondenação e autoaversão.
Então ele tem dificuldade em obter um nome para expressar suficientemente sua própria beleza. E então ele é o principal dos pecadores em sua própria estima. Por fim, ele é amortecido e sua confiança diante do Senhor é prejudicada quanto a qualquer acesso a ele ao obter favor de suas mãos. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Quando o homem vivia perto de Deus, ele tinha ousadia e acesso com confiança ao Pai. Mas agora, suas apostasias o encaram de frente, e é muito se ele não for totalmente vencido, e for feito dizer: minha esperança e força pereceram do Senhor. Então, a fé tem dificuldade com as quais lidar, o que pode torná-la cambaleante. Mas então a alma deve ceder ao apelo, por amor de seu próprio nome. Agora prossiga. B. Para mostrar como é que o pecado é encontrado, assim testificando contra os homens e mulheres. 1. Ele flui da natureza do pecado e da culpa sobre uma consciência iluminada. Deus disse: mas se você não fizer isso, eis que você pecou contra o Senhor, e tenha certeza de que seu pecado o encontrará. A consciência é uma parte terna, e quando tem luz, não pode deixar de testemunhar contra o homem e a mulher. Quando ele aparece na presença de um Deus ofendido, a consciência de alguns está cauterizada, e assim eles não encontram nada deste testemunho. Mas o pecado se deitará na sepultura com eles e acordam quando acordam. 2. É um castigo do Senhor por antigos desvios e abortos. O pecado que é doce na boca, muitas vezes se torna amargo no estômago. A confiança em Deus não é pouca misericórdia. A falta dela não pode ser um pequeno julgamento para aqueles que conhecem a felicidade de tal caso. Por fim, Deus assim ordena para que seja um meio de humilhá-los e torná-los mais vigilantes contra o pecado no futuro. Então o Senhor lhes disse: a vossa maldade vos corrigirá, e as vossas apostasias vos repreenderão. Sabei, pois, e vede que é uma coisa má e amarga que deixasse o Senhor vosso Deus, e que o meu temor não está em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Que fruto tivesse naquelas coisas, das quais agora te envergonhas? Porque o fim dessas coisas é a morte. Por estes, a alma é levada a arrepender-se da resolução de Israel. Eu irei e voltarei para o meu primeiro marido, pois então era melhor comigo do que agora. Amém. Tem continuação. Obrigado, a Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém.